possam entrar. Olá, olá, boa noite. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho até que as pessoas possam entrar. Dá um tempinho aí de uns 3 a 5 minutinhos. Mas nós poderíamos já começar a pensar numa imagem com propósito. O que para cada um significa a palavra imagem? E o que é uma imagem pessoal? Alguns veem alguma coisa, outros veem outra coisa. Por isso, essa pergunta. Quando a gente fala em imagem pessoal, ela vai muito, muito além do vestuário que a gente está, da roupa que a gente usa. Entra comportamento, entra postura. É tudo. É um conjunto de quando a pessoa olha para você, fala assim: uau, confio, não confio, gosto de estar próxima, não gosto, me passa clareza, me passa confusão. É o sentimento. A imagem, ela vem de dentro. E o outro que nos percebe, percebe no primeiro momento os valores, a qualidade, o conjunto daquilo tudo. Não necessariamente a roupa, não necessariamente um cabelo, um rosto, um nariz. É o conjunto. Essa imagem pessoal é o que faz você ser a sua marca. A marca nada mais é do que aquilo que as pessoas falam sobre você quando você não está por perto. Quem é a Paula? Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem de outras situações. Me conhecem como dentista, me conhecem como empresária, me conhecem como startupeira, né, Eliane? Nós temos aí várias frentes e várias faces de uma mesma Paula, mas existe com certeza uma marca, alguma coisa que quando as pessoas me olham, falam assim: é a Paula. Tem congruência, tem consistência, tem constância. Olá, Renata, bem-vinda. Obrigada. Então, esse é o esquenta para todo mundo. O que significa imagem para vocês? Quando vocês se olham, ou quando vocês veem outras pessoas, o que é imagem? E tenta lembrar disso. A imagem vai além do vestuário. Ela é comportamento e postura. Num primeiro momento, o que a gente enxerga no outro são valores. Se a gente olha rosto, para quem trabalha com rosto, falamos em visagismo, são as linhas. E essas linhas passam para o outro. Passam delicadeza, passam autoridade, passam a criatividade. Depende da linha e da inclinação dessas linhas. Isso está no subconsciente. E isso que faz cada um de nós ser quem somos de uma forma extremamente rica e personalizada. Não existe um igual ao outro. No Seja a Sua Melhor Versão, eu vou falar um pouquinho de situações minhas que me levaram a ter a Look to You, a criar o Supera e como que eu superei. O supera significa, no primeiro momento, superação. Entender quem você é e ressignificar algumas situações para te colocar num lugar de autoliderança. Como que você quer liderar o outro, seja na sua empresa, no seu consultório, na sua casa, os seus filhos, se você não se autolidera?
E a autoliderança, ela só é possível através do autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem é você? Onde eu quero chegar? O meu ponto A para o meu ponto Z. Ah, mas o ponto Z termina tudo? Não, a vida é dinâmica. Meu ponto Z, ele é dessa forma hoje. Pode ser que amanhã seja outro. Qual o seu propósito? Quando a gente tem um propósito, a gente fala com verdade desse propósito. Mas além de falar com verdade do propósito, eu preciso mostrar com ações, com presença, essa verdade. Quando eu acredito no que eu faço, quando eu acredito no que eu falo, eu passo verdade para mim e eu passo verdade para o outro. Isso é essencial. Como você passa a sua verdade para si mesma. E outra coisa, o que você vê em você é a mesma coisa que o outro vê em você? Existe congruência? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as minhas verdades. Enquanto as pessoas estão entrando, vamos dar mais um tempinho para que a gente possa aí começar de fato o seja a sua melhor versão. Bem-vindo, bem-vindas a todos, todas vocês. É uma honra estar aqui hoje. E também uma superação. Eu faço mentorias há muitos anos. Eu dou aula há mais de 30 anos. Mas no online as coisas são um pouquinho diferentes, né? Fiquei bem reticente em fazer essa situação online, porque eu me perguntava, poxa vida, o presencial é tão gostoso, é tão rico. A gente olha nos olhos das pessoas, vai vendo a emoção daquele momento, se eu posso continuar ou não falando daquele assunto, não é? Quem é professor aqui sabe disso. O termômetro da aula está nas pessoas que estão conosco. E no online, como é que isso acontece? Como é que é a gente dar uma aula, falar sobre um conteúdo numa telinha? É a mesma coisa? Eu estou mudando o meu próprio pensamento. De fato, eu estava muito presa em relação a isso, dava algumas lives, tal, mas eu falava, não, aula não. Aula ainda quero presencial. Mas o mundo está mudando e se a gente não mudar com ele, a gente vai ficar para trás, né? As coisas estão muito rápidas, o conhecimento está muito rápido. E o conhecimento que a gente adquiriu na nossa vida, e 90% das minhas clientes são mulheres 40 a mais. Elas vêm de uma experiência, cada uma extremamente rica. E eu aprendo muito. Porque o professor é aquela pessoa que sabe das coisas um pouquinho antes de você e passa conhecimento. E qual que é a diferença com o mentor? Eu falei disso numa live essa semana. E eu recebi alguns feedbacks bem interessantes, no sentido de, poxa, agora eu consegui entender a diferença de um mentor para um professor. O mentor é aquele professor que está junto com a sua jornada. Então, é aquela pessoa que entende a sua dor, o que você deseja, e constrói junto com você a sua jornada, do ponto A ao ponto Z, fazendo uma entrega extremamente personalizada. Eu também amo ser professora, mas muitas vezes nós não sabemos qual foi o impacto que aquele conhecimento levou para aquele aluno. Eu só consigo entender se eu tiver um feedback. E olha que às vezes eu me deparo com alunos que estão voando e isso me enche de alegria. Eu tive uma situação no lançamento do meu livro em Belo Horizonte,
em que ali eu me segurei para não chorar. Foi mais ou menos na época de formatura, de aniversário de formatura, 33 anos de formatura, e 16 colegas estiveram comigo, tem uma aqui comigo hoje, nesse momento do lançamento do livro. E eu percebi naquele momento que dos 16, 14 já tinham sido meus alunos de pós-graduação. Uau! Aquilo, fico até emocionada. Se eu não tiver um feedback, eu não sei, como professora, qual foi o impacto que eu tive na vida do outro. Como mentora, é a construção do dia a dia. Tá vendo? Vocês vão me fazer chorar aqui, gente. Não pode? Não tem como. Bom, já são 9h10. Eu vou começar a compartilhar aqui o nosso Seja a Sua Melhor Versão. A Ana está me ajudando. Obrigada, Débora. A Ana está me ajudando com o chat. Então, estejam muito à vontade em fazer perguntas. As perguntas vão chegar até mim. Eventualmente, em alguns momentos, eu vou parar para isso. A ideia é que seja algo leve, gostoso, de muita troca. Ok? Compartilhar. Então, vamos. Eu sou Paula Machado. Acredito que todos aqui já me conhecem. E eu trouxe para vocês o Supera, com o tema Seja Sua Melhor Versão. E vocês vão entender o porquê. Essa florzinha tem um porquê, prestem atenção nela. Mesmo antes de você dizer uma única palavra, o mundo já formou uma opinião sobre vocês. Isso é branding. O branding, lá atrás, ele foi construído como marca não pessoal, mas como uma marca de uma empresa, marca de um negócio, um logotipo, uma logomarca. Alguma coisa que passa valor para o outro, mas é marcante. Por exemplo, se eu vir um M amarelo, todo mundo já sabe o que significa, certo? Se eu vir outras logomarcas, todo mundo também já sabe o que significa. E os valores que estão com essas marcas, eles também já são muito conhecidos. Alguns passam mais credibilidade, criatividade, autoridade. Depende de onde vocês estão. E as pessoas também são assim. As pessoas, quando elas são a sua própria marca, elas usam com intenção o invólucro, a sua imagem. Qual a sua intenção? Ou o que você quer passar para o outro? Lembrando que a sua imagem ou o que você é vem de dentro, está na sua essência. Se você não está dentro da sua essência, você não passa a verdade para o outro. E se você não passa a verdade para o outro, você não se sustenta. Para que você possa usar a sua imagem com intenção, primeiro é preciso se conhecer. Quem é você pela sua imagem? E por que eu falo muito de imagem? Porque eu trabalho com saúde. Eu sou dentista de formação. Eu trabalho com a parte de imagem, de sorriso, de rosto, há mais de 30 anos. E eu entendo que, pela neurociência, existe uma coisinha que chama primeira impressão. A primeira impressão, ela se dá nos primeiros 3 a 7 segundos que você olha alguém. E você vai falar nesses 3 segundos, nossa, que nariz bonito. Não.
você vai falar assim: é brava, é boazinha. Serve? Não serve. Está dentro da minha tribo. Não está. Nós só caminhamos com as pessoas por 3 motivos. O primeiro motivo, aquela pessoa tem uma autoridade. Ela tem um conhecimento que eu preciso dele, que eu busco. O segundo motivo é por inspiração. Aquela pessoa me inspira de alguma forma. Eu olho, aquilo me faz bem. Ela é inspiradora. A terceira é o pertencimento. Aquela pessoa pertence à mesma tribo que a minha. Assim se formam os principais relacionamentos. E o que eu faço? Eu ajudo mulheres, principalmente, a assumirem seu lugar com verdade, clareza e posicionamento. Porque a imagem com propósito, ela vem da sua essência. Ela vai muito além do vestuário que você está. Ela vem com postura e também com comportamento. Quando eu tenho a minha roupa, a minha imagem, a postura e o comportamento, eu trago consistência, constância, congruência. Quando as pessoas me veem no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente com amigos, na rua fazendo alguma coisa, é preciso que essas pessoas me olhem e falam: poxa, é a Paula. Qual a marca que elas veem em mim? Ou qual a marca que elas veem em vocês? Se vocês não sabem o que vocês veem em vocês, como que vocês vão entender o que o outro vê em vocês? Clareza e posicionamento. O que vocês querem que o outro vejam em vocês. Durante muitos anos eu não quis colocar esses slides aqui. Depois eu comecei a entender que nós somos a somatória das habilidades de tudo aquilo que a gente fez durante a vida. Então tem muito valor. Mas o que é engraçado, digamos assim? Não adianta fazer do jeito certo. É preciso fazer a coisa certa. Vocês entendem? Não adianta ter entrado numa faculdade maravilhosa, ter mestrado, especializações, ter ganhado prêmios no exterior, depois numa experiência profissional extremamente rica, isso é o jeito certo. E o que eu fiz disso tudo? O que eu fiz de todo esse aprendizado? Aí é a coisa certa. A coisa certa está no seu propósito. A coisa certa está no seu coração. O que você gostaria de fazer com todos os aprendizados e habilidades que você adquiriu durante toda a sua vida e que ainda vai ter? É isso aqui que, para mim, é a coisa certa. A coisa certa é a Paula, quando está com a família, quando está, aquela imagem lá de cima é de Araxá, da minha cidade. Quando está fazendo palestra, quando está dando aula, quando está fazendo alguma coisa científica lá em cima, mentorando, palestrando, agora escritora. Era um sonho antigo. Isso me aquece a alma. Aqui em cima tem algumas associações e entidades em que eu sou voluntária. Eu sempre fiz voluntariado. Hoje eu faço voluntariado na PCD, na Suba no Salto, no Elas na Indústria da Fiesp, no CRO, como mentora do Founder Institute e da Fiesp. Aí é mentora de negócios.
lá embaixo, são as empresas que estão sobre um guarda-chuva, que é o Instituto Paula Machado. Do Instituto Paula Machado, eu tenho a Look to You, onde eu estou hoje com vocês. Eu tenho Paula Machado Odontologia e nasceu o Rivera, que é o braço social da Look to You, para trabalhar com mulheres, com diversidades, com aqueles que não podem. Isso está no meu DNA. Como nasceu a Look to You? Ah, essa pergunta já me foi dita. Essa foto, ela é de 2018. É um antes e depois imediato. Eu tinha 48 anos. A foto do antes, eu parecia ter 48 anos. Eu parecia já ter toda aquela formação que vocês viram lá atrás. Era uma criança, né? Eu parecia uma criança. E isso foi logo após eu ter feito um curso de visagismo. Visagismo é a identidade pelo rosto, pelas linhas, cores e formas. O que o seu rosto passa de percepção para o outro. Foi uma imersão de 4 dias. No 5º dia, 7 horas da manhã, eu estava no meu colega visagista, cabeleireiro. Corta. Ele olhou para mim e falou assim: qual a sua intenção? Essa é uma outra tarefa para vocês. Qual a sua intenção pela sua imagem? O que você quer passar para o outro que está dentro de você? Eu olhei para o Cláudio Germano e disse assim: eu quero credibilidade, autoridade e jovialidade. Eu trabalho como dentista. Eu atendo pessoas mais jovens que eu. Eu preciso estar na mesma tribo, pertencente. E aí? Ele só me fez uma pergunta: eu corto onde? Eu falei: aqui. Só aqui. Nada de muito curto. E o antes e depois, eu não precisei levar meu corpo para frente, eu não precisei que ninguém falasse para mim, sorria. Eu já estava sorrindo pelos olhos. Por quê? Porque eu me vi no espelho de fato. De fato, eu me enxerguei. Um pouco antes de fazer o visagismo, eu fiz um curso de consultoria de imagem pela Faculdade Santa Marcelina. E ali eu também fui atrás de entender de rosto, porque começaram a fazer aquelas lentes de contato, parecendo Mentex, todas do mesma cor, do mesmo formato. Eu falava: não, gente, cada um tem um rosto, tem uma personalidade, isso não está certo. E esse curso foi muito importante para mim. Primeiro porque eu cheguei lá, não era bem rosto, era consultoria de imagem. Consultoria de imagem é autoconhecimento pelas ferramentas da consultoria de imagem. Lá pela metade do curso foi onde eu me olhei de fato no espelho e falei: essa pessoa não sou eu. A pessoa que eu estou vendo nesse espelho deixou de ser a Paula há muito tempo. Ela é a Paula lá atrás, há 20 anos atrás. Mas não é a Paula que eu quero passar para o outro. E o visagismo veio com força e me trouxe essa percepção. Quando eu cortei o cabelo, fiz a maquiagem, é outro brilho no olhar. Eu me olhava no espelho e falava: gente, essa pessoa agora sou eu. Essa pessoa está passando o que eu quero passar. Confiança, segurança, credibilidade e jovialidade. Primeira tarefa, para casa, todos vocês. O que vocês querem passar para o outro?
A sua melhor versão começa quando você diz: eu quero viver o meu potencial. Ser sua melhor versão não para ser perfeita, mas para ser verdadeira. Estar de encontro com a sua essência, de encontro com a sua alma. Quando você entende a sua imagem, ela deixa de ser aparência e passa a ser uma mensagem, uma marca. É aquilo que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. Quem é a Paula? Ah, a Paula é aquela assim, assim, assim. Ah, a Paula é aquela pessoa que. Essa é a marca da Paula. Agora, essa marca é o que eu quero que seja uma marca. A sua imagem não é sobre vaidade, é sobre valor, identidade e legado. É quem você é na sua essência. É quem você é no seu ambiente de trabalho, é quem você é no seu ambiente com a sua família, com seus amigos. É uma coisa só. Você não tem que ser uma pessoa no seu trabalho e uma pessoa fora do seu trabalho. Você é a mesma pessoa, porque você vive a sua essência, a sua verdade. Eu adorei essa foto, ela é libertadora, não é? Joga para cima e vai ser feliz. Agora, como exercício, para vocês anotarem, quem continuar no grupo VIP comigo, eu vou dar esse feedback depois, tá bom? Pergunte para 5 pessoas próximas a vocês por 3 qualidades que eles enxergam em vocês. Precisam ser qualidades e não cabelo bonito, o olhar penetrante, nada disso. Quais são 3 qualidades que 5 pessoas que vocês confiam veem em vocês? Podem falar assim: é brava, é boazinha, é leal, é amiga, o quê? E trazem isso depois para mim, que a gente vai fazer uma reuniãozinha para falar um pouco sobre isso. Isso é a percepção. É assim que vai começar a marca. É assim que vai começar como vocês entendem a marca pessoal de vocês. Muitos aqui, principalmente na família, me veem como doce, uma pessoa doce. Meu ex-marido me colocou o apelido de Sweet, a docinho das superpoderosas. Eu não era nada docinho, né, gente? Então, vamos entender qual é essa marca. Como que as pessoas enxergam vocês? E se como elas enxergam é o que vocês querem que elas enxerguem em vocês. Imagem com propósito. Branding pessoal é igual à imagem com propósito. O que é o branding? É a minha marca pessoal. Como que eu trago a minha marca pessoal? Através da minha imagem no primeiro olhar, na primeira impressão. A primeira impressão é a que fica, de fato. E nós que estamos vivendo agora muito no mundo digital, aqui na telinha, se você tiver uma primeira má impressão, é muito mais difícil de você tirar essa má impressão. No presencial, conversa e vem a delicadeza e volta. Se você tiver numa sala de aula, vai entendendo pelo olhar das pessoas o que está acontecendo. Mas na telinha, e muitas de vocês que estão aí do outro lado são empresárias. Muitas de vocês fazem reuniões online, várias, os chamados calls. E muitas de vocês são C-levels, em que a imagem na telinha, numa primeira impressão, para quem está do outro lado, conta muito. Já é a primeiro quesito para falar assim,
Essa pessoa serve ou não serve? Porque atrás de toda empresa é a pessoa, é o crachá. Se a pessoa não passar no crivo da telinha, a empresa às vezes não vai ter uma segunda chance para falar a que veio. É uma forma de expressar nossas emoções e quem somos. E tudo bem se mudarmos, porque a vida é dinâmica. Então, lá em 2018, eu usava o cabelo mais curto. Aquele cabelo mais curto, com aquele movimento, traz mais criatividade pelas linhas inclinadas do que o que eu estou usando agora. Agora ele me traz linhas mais retas. As linhas mais retas, o que resolve? Traz autoridade e credibilidade. Falarei um pouquinho sobre isso depois. Sentir-se feliz com quem você é fundamental para a sua comunicação. Vocês já foram em algum casamento onde as pessoas ficavam puxando o vestido e puxa a roupa, e puxa a roupa, e puxa aqui e resolve? Às vezes a roupa é lindíssima, a pessoa está maravilhosa, mas por que ela fica puxando a roupa? Porque ela não está vestida de si mesma. Aquela comunicação não diz quem ela é. Então, a roupa, ela é fundamental para a sua comunicação. Quando você está bem consigo mesmo, você está de bem com a vida. E o outro percebe isso em você. O branding pessoal seja único, seja você e seja autoridade. Seja autoridade para você. O que o outro veste não necessariamente fica bem em você. O que o outro gosta não necessariamente você gosta. Você é único. Existe uma coisa que chama dress code. O dress code, ele precisa ser seguido dentro das empresas. Hoje com muita flexibilidade. Mas assim ainda precisa. Ou você vai de roupa de academia trabalhar na sua empresa. Roupa de academia é roupa de academia, não é estilo nenhum. Ou você vai de roupa de piscina, também não vai. Então existe um dress code. Dependendo da empresa, esse dress code, ele é mais tradicional, ele é menos tradicional, mas ele existe. Mesmo existindo, você é única. Você tem como imprimir o seu gosto pessoal, a sua essência naquela vestimenta. Isso vai trazer mais verdade para você e vai fazer com que você tenha congruência, constância naquilo que você faz e da forma como você se mostra, se tornando autoridade naquilo que você fala. A liderança feminina, ela está muito, muito próxima de como a gente se mostra. E eu fiz questão de trazer uma pessoa que não está vestida daqui para cima. O rosto dela, a forma como ela está, ela já mostra poder, ela já mostra liderança, não mostra? Ela está segura, ela está confiante, com um sorriso lindo no rosto, como quem diz: aqui não tem para ninguém, só para mim. A primeira parte é apoderar-se de quem você é, pelo autoconhecimento. O poder está dentro de você. O outro só te empodera a partir do momento que você sabe do seu poder. Quando o outro te empodera de alguma coisa, sem saber o que você é, a que você veio, qualquer lugar para você serve. Porque você não sabe o que você está fazendo. Não tem propósito. Então, o seu caminho, ele vai acabar sendo direcionado por outras pessoas. Aquela pessoa que não se apodera de quem é e se deixa empoderar, qualquer caminho serve. Não é bem ela
que vai trilhar esse caminho. Acreditar que você pode estar e ser quem você quiser. Aqui, para quem já teve a oportunidade de ler o capítulo do livro, eu liberei o livro online para as pessoas que estão no grupo. Para quem ainda não está, vai tá no chat aqui o link para entrar no grupo VIP, e eu vou liberar o capítulo do livro, o livro inteiro, na verdade, para que vocês possam ler sobre isso. O acreditar para mulheres, dependendo da fase em que estão, é muito difícil, porque vem de crenças, de como foi criada, de como foi travada, dos traumas que trouxe, muito na nossa faixa etária. A nossa faixa etária é uma faixa etária de transição. É uma faixa etária que muito das nossas mães não trabalhavam fora ainda, ou trabalhavam meio período, cuidando da casa. A nossa faixa etária foi onde as mulheres, de fato, começaram a ir para fora, a trabalhar fora, mas ainda não tem equidade. Ainda os nossos salários não são os mesmos dos homens. Nós ainda ouvimos muito: você não é capaz, você não pode estar nesta posição. Então as mulheres se encolhem. Elas sabem que são capazes, mas se encolhem, porque quem está na posição são os homens. Por que que eu vou chegar lá? Eu vou porque eu tenho conhecimento e habilidade para isso. E é preciso acreditar com força que é isso. Eu não sou menor que ninguém. E lembrar que eu não sou maior que ninguém, mas também ninguém é maior que eu. É igual. Se você chega numa posição de liderança, é porque você teve mérito para isso. Ninguém te colocou lá. E não deixa ninguém falar o contrário, porque eu já ouvi algumas coisas assim. E eu tenho certeza que algumas de vocês também. Eu já deixei oportunidades escaparem pelas minhas mãos porque eu ouvi uma bobagem dessas, em que eu não era capaz de assumir um ambulatório de dor. Eu entreguei esse ambulatório. Dói, não dói? Naquele momento, eu não acreditei em mim. Eu tinha 30 anos. E já tinha tido um prêmio internacional pelo meu mestrado, onde eu tive a oportunidade de palestrar em inglês no Havaí, no maior congresso científico de odontologia. E eu não acreditei em mim. Eu deixei a oportunidade ir embora. Mas aprendi depois, nunca mais. A forma como você se mostra para o mundo está intimamente relacionada como você passa autoridade e credibilidade para si mesmo. Se você confia em si, se você acredita no que você fala, o outro vai acreditar em você. Mas se você se encolhe, o outro vai ver o quê? Insegurança. Simples assim. Quem é a sua maior inspiração? É você. Acredite em você. Ninguém vai fazer nada por você, se você não quiser esta mudança. O exercício 2. Esse é um exercício que demora um tempinho para fazer. É uma linha do tempo. Esteja num lugar calmo, tranquilo, sem barulho externo, sem ninguém te chamando. Tente buscar 3 acontecimentos que foram muito bons para vocês. São acontecimentos que te fizeram extremamente felizes.
e tentam buscar 3 acontecimentos que não foram tão bons assim. Acontecimentos que te paralisaram. O que vocês vão fazer com esses sentimentos? Os sentimentos bons e os sentimentos ruins, eles são como uma âncora, de formas diferentes. Os sentimentos bons, eles são uma âncora boa, que quando as coisas estão ruins, que você não consegue encontrar um caminho, você lembra do sentimento daquela coisa boa. Traz esse sentimento para você e parece que a coisa flui. É uma ancoragem. Você faz uma ancoragem boa pelo sentimento, pela sensação daquele bem-estar daquilo que você sentiu. E o sentimento ruim é para identificar. Porque quando isso acontece conosco, a gente sente medo. E o medo paralisa. Esse é o maior problema. Quando eu sinto medo, eu sinto paralisada. Eu sinto que eu não sou capaz, eu tenho ah, várias situações de ansiedade que me para, que eu não vou além. O que está acontecendo? Muitas vezes a gente nem sabe. A gente precisa olhar para trás para entender o que me paralisou e ressignificar. Ressignifica o que te aconteceu. Como que você lidou com isso? E como eu posso fazer uma ancoragem boa em relação a isso? Às vezes, aquilo que aconteceu não tinha como ser diferente. Não sei. Isso aí são outras situações. Esse é um exercício muito importante para que vocês possam entender o que está acontecendo para a não liderança. O que está acontecendo para que vocês não caminhem. O porquê que não caminha? O que está brecando? O que está paralisando vocês? O que não deixa vocês serem a sua própria verdade? Eu falei para vocês como nasceu a Look to You. A Look to You, então, nasceu em 2018, quando aquela menina de 48 anos se olhou no espelho, fez um antes e depois e se apoderou do seu poder, no sentido que o que eu olho, o que eu passo para o outro, eu vejo também. Eu não vejo mais aquela menina frágil que precisa ser cuidada, que está pedindo socorro. Olhem para mim. Não, eu cresci. Eu sou uma mulher. Assim nasceu a Lúcio. Naquele momento ainda, muito nas ferramentas da consultoria de imagem, que é autoconhecimento. Mas eu sentia dentro de mim que era algo além, que não era só aquilo. E o que eu precisava fazer? No final de 2023, mais ou menos nesta época, eu estava como executiva de uma startup que trabalhava com inovação em saúde. E eu ganhei um prêmio. Eu ganhei um prêmio para Portugal para falar sobre essa startup, tive algumas reuniões e ganhei também como presente, né, uma premiação de um grupo que estava ali. Nós fomos convidados para um coquetel dentro do Museu do MACT, que fica em Lisboa. E, né, fiquei super feliz, né, com esse convite. Eu tenho rodinha no pé, adoro. Mas, indo em direção ao local do coquetel, estava tendo uma exposição de uma artista plástica portuguesa que chama Joana Vasconcelos. A Joana Vasconcelos é essa obra que está atrás de mim. Ela chama Árvore da Vida. Essa árvore da vida,
ela foi feita com retalhos, com crochê, com trabalhos manuais de várias mulheres de diversas partes do mundo. Essas mulheres encontraram dentro do Mátio um local de acolhimento onde elas faziam trabalhos manuais. A Joana Vasconcelos, ela utilizou esses trabalhos manuais para fazer essa árvore da vida. Todas por uma, e uma por todas. E cada uma na sua singularidade, cada uma no seu trabalho, cada uma na sua individualidade. Ali tinha tecido, tinha crochê, tinha patchwork, tinha várias técnicas de trabalhos manuais. E eu já estava extremamente impactada com esse evento. E nesse dia eu assisti uma palestra, a palestra era de uma CEO americana, em que ela falava assim, eu não lembro o nome dela agora, mas depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. E ela falava, a mulher, ela não precisa ser um homem para liderar. Ela tem a sua própria forma de liderança. E isso independe, inclusive, de ser mulher ou homem. É individual. Ela já era uma senhora de uns 70 anos, estava naqueles vestidinhos, né? Mais florais, estava muito quente. Ela falava, eu já sou avó, eu sou CEO de uma empresa. Eu nunca precisei usar um terno para parecer com um homem. E aquilo ficou na minha cabeça. Por que que as mulheres, muitas vezes, quando estão em posição de liderança, querem parecer um homem? Ou querem agir como um homem? Querem se vestir como um homem? Enquanto eu estava na startup, que era uma indústria, 90% das minhas reuniões eram com homens. Era uma indústria. Mas em algumas, tinha algumas mulheres. Aconteciam duas coisas. Uma, muitas mulheres se encolhiam, não conseguiam ter voz. Isso me incomodava. E outra, quando os homens percebiam, era a pessoa do cafezinho, né? Que ia buscar o café. Eu falava, poxa vida, tá todo mundo em igualdade aqui, como assim? E isso foi me despertando para o trabalho com a liderança feminina pela Lu Chuyu. Porque as pessoas mais belas que eu conheço são as que se arrumam por dentro. São aquelas pessoas que vivem a sua verdade e transformam essa verdade na sua marca pessoal. Quando a pessoa está numa reunião de negócios, ela é verdadeira. Ela é presença naquilo que está fazendo. Quando ela está com a família, quando ela está com os amigos, quando ela está na sua situação de negócios. Seja você, por você e para você. Para ninguém mais. Sempre por você. A árvore da vida, então, tem algo muito bonito que me despertou neste momento. Mulheres para mulheres. A liderança começa de dentro. A beleza começa de dentro. O que você veste está dentro de você. Isso então foi o final de 2023, onde também naquele evento eu comecei a entender que eu estava fazendo as coisas do jeito certo, mas eu não estava fazendo a coisa certa. Eu estava de novo uma boa aluna. Sabe aquela boa aluna que estudou melhores notas, uau, faz tudo, entrega, mas aquilo não estava falando da forma que eu queria, com a minha essência, com o meu coração. Não era aquilo que eu queria.
não o propósito de entrega da empresa. Isso eu acredito hoje, inclusive. Mas a forma não era a coisa certa. Não era como eu queria. Bom, 2024 foi para arrumar a casa. Eu falei, se eu não sei o que eu quero, então eu vou ter que descobrir qual o meu propósito. Não quero viver nessa rodinha de um dia, segundo dia, terceiro dia. Não. Eu quero ir atrás do meu propósito. 23, final de 2023, me abriu a mente. Foi a virada de chave. Eu comecei a buscar em 2024 alguns cursos de autoconhecimento. Eu quero o meu propósito e eu vou me conhecer. Não tem como eu passar para o outro alguma coisa se eu não me conheço. Não tem como eu fazer alguma coisa se eu não sei a mudança que houve em mim. 2025 foi algo uau. Eu me tornei também treinadora comportamental, treinadora emocional, lancei o primeiro livro e já estava tudo na minha cabeça. Porque não é só fazer do jeito certo, é fazer a coisa certa. Eu já entendia o que eu queria colocar nesse capítulo. E quando o convite veio, eu entreguei o capítulo em uma semana. Essa é a Paula. Quando eu pego, eu faço. Só que eu fiz sorrindo, com prazer. Eu falei, é isso. Esse é o meu legado. Essa é a minha marca. Eu quero contar a minha história de uma forma diferente. Porque o branding pessoal, ele vai muito além da imagem. Ele é identidade e é impacto. E o que é o supera? O supera, ele vem de superação. Ele vem de ressignificação daquilo que foi vivido, que deu certo, mas que não serve mais para hoje, daquilo que foi vivido, que não deu certo, mas que trouxeram aprendizados para hoje. Ressignificação. Com o supera, o S te traz a segurança de ser quem você é, em qualquer ambiente, de qualquer forma. A unicidade, você é única. A grama do vizinho não é tão verde assim. Você tem as suas próprias habilidades e você é a somatória de todas elas. Presença. Seja presença, esteja presente em tudo aquilo que você faz. Porque isso traz propósito, PP. Se eu tenho propósito, eu estou presente. Se eu tenho propósito de estar aqui hoje com vocês, eu estou aqui presente com vocês, inteira. A Paula estar aqui hoje por inteiro. Empoderamento. Lembre-se, ninguém pode empoderar vocês se vocês primeiro não se apoderarem de quem são. Primeiro vocês se apoderem, para depois o outro te empoderar. Ou seja, para depois o outro ver em você o que você vê em você. Resiliência. Tenta uma vez, não deu certo? Tenta de novo, não deu certo? Tenta de novo. Muitas vezes a gente ainda não chegou naquilo que a gente deseja, mas os caminhos paralelos, eles são importantes como aprendizados. Não tem como chegar do ponto A ao ponto Z se eu não passar pelo B, pelo C, pelo D. Alguns vão fazer isso de uma forma mais rápida, outros não. Cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua velocidade. E é assim que acontece.
E autoconhecimento, que é o guarda-chuva de absolutamente tudo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual o meu propósito, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Ou o outro vai dar esse caminho para você, que não necessariamente é o que você busca. O supera é o fruto da minha trajetória profissional e também pessoal, que une ciência, saúde, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Nasceu para inspirar mulheres a reconhecerem sua força e autenticidade, mostrando que cada desafio é um convite para florescer. Os desafios, normalmente, quando acontecem, você fala assim: ai meu Deus, como é que vai ser? Mas é pelo desafio que as coisas acontecem, porque a gente sai daquela zona de conforto ou sai da caixinha. Não existe caixinha. A gente expande a nossa caixinha. Nós não podemos ficar presa em algo. Existe a expansão, existe o florescer. E são nos desafios que isso acontece. Então, a segurança lá do Supera é crescer diante dos desafios. Cresce, floresça. A unicidade reconhece sua marca única. Quem é você? O que você faz de diferente que faz você ser tão especial? E não adianta falar para mim que ninguém é especial. Paulo, eu não sou especial. É sim. Você é muito especial. Reconhece. Aquele exercício lá de trás. 5 pessoas que você confia, 3 qualidades que você tem. Você vai ver o quanto você é especial. E muito especial. Presença. Estar inteiro em qualquer conexão. Se eu estou no trabalho, se eu estou na família, se eu estou com os amigos, em qualquer lugar, esteja presente por inteiro. Seja presença. O empoderamento é ocupar espaços com verdade. Se o outro te empodera, se o outro te ver de uma forma, significa que você também se vê dessa forma. Congruência. Eu me vejo, o outro me vê. Resiliência é adaptar-se sem perder a essência. Não significa que não deu certo aqui, que eu vou ter que mudar um pouquinho, que eu vou ter que mudar a minha essência. Não, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu só estou entendendo que esse caminho que eu já tentei não é o melhor. Eu vou ter que mudar. Lembra da frase lá de trás? Não adianta fazer do jeito certo. Tem que fazer a coisa certa. Muitas vezes a gente está fazendo do jeito certo, igual manda a cartilha, mas ainda não é a coisa certa. E o autoconhecimento. Alinha quem você é com o que você transmite. Alinha a sua verdade. Como você se vê com o seu espelho, consigo mesmo, com o que o outro vê em você. Naquela minha mudança do visagismo, na adequação da imagem, o que eu pedi para o visagista? Autoridade, credibilidade e jovialidade. É a minha imagem com intenção. No visagismo, a gente usa intenção e não propósito. Então, na minha imagem com intenção, pelos cabelos, ele conseguiu me transmitir aquela imagem. Eu acredito que vocês tenham visto aquilo. No visagismo, não é só cabelo, é o rosto como um todo. Então, eu, como dentista, trabalho no sorriso e no rosto. Tem cabeleireiros, tem sobrancelhas, tem cílios, tem maquiagem. Aliás, o maquiador e os cabeleireiros são os profissionais que mais trabalham com o visagismo.
Uma frase para definir o supera. Quando você se sente segura e única, sua presença se fortalece. O verdadeiro empoderamento vem de dentro. E a resiliência e a autenticidade refletem sua beleza para o mundo. É lindo, né? Quando a gente descobre que a nossa beleza está dentro de nós e a gente externa isso de uma forma verdadeira, não tem para ninguém. Vocês conhecem aquelas pessoas que muitos falam assim, nossa, quando eu a conheci, eu não achava ela tão bonita, mas hoje essa pessoa é linda, porque ela vive a sua verdade. É uma pessoa que é linda por dentro. E quando ela é linda por dentro e reconhece esse valor, transborda, transforma. E assim foi um pouquinho do que aconteceu comigo nesta caminhada. De repente, lá atrás, eu não queria subir em palcos mais, eu só queria dar aula. Eu não queria subir em palco. São coisas diferentes. E eu me vi dando palestras, eu me vi fazendo pitches, eu me vi participando de grupos em TV, em rádio, fazendo podcasts, escrevendo um livro. E essa Paula foi transformada. Como é que ela foi transformada? Estava tudo dentro de mim, só veio para fora. Eu me permiti a olhar para trás e falar: isso não sou eu. Essa pessoa não me representa. O que me representa é essa verdade que está dentro de mim. Eu sou uma cuidadora em essência. Eu sou uma profissional da saúde, todo mundo que é da saúde sabe disso. Nós somos cuidadores. Mas hoje eu não falo que eu sou só cuidadora. Hoje eu transformo vidas. Eu transformo vidas pela minha profissão primeira, né, como dentista na odontologia, porque eu sou professora, eu sou mentora em técnicas, mas eu também trabalho com desenvolvimento pessoal pela Look to You, transformando vidas, ajudando mulheres, principalmente mulheres da área da saúde, mulheres empresárias, mulheres em transição de carreira que precisam, de novo, se ver por inteiro, se ver como são lindas, como tem valor e passar esse valor de uma forma com propósito, de uma forma verdadeira para si mesma e também para o outro. E é claro, daí nasceu a mentoria Supera. A mentoria Supera no Pocket, que é uma mentoria em grupo, são 6 encontros, mais uma sessão individual. Essa primeira sessão ela é feita antes de alinhamento, porque é personalizado. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa busca alguma coisa. A minha última mentorada da sexta-feira, o que que ela buscou? Ela buscou segurança, autoridade e oratória. Oratória está na comunicação verbal e não verbal. Então, dentro da mentoria, a gente também fala de comunicação. As turmas, elas são reduzidas de propósito, para que eu possa trazer a individualização de cada uma. O material de apoio, o PDF, os exercícios, as reflexões e mapas de ação serão todos entregues. E existe um grupo de apoio no WhatsApp. Enquanto minhas mentoradas, eu estou disponível no WhatsApp para perguntas. De vez em quando eu fecho, final de semana, mas eu estou disponível.
E como que vai funcionar? Esse QR Code já leva para uma página, porque eu estou fazendo alguma coisa muito especial para vocês. Lembrando que estamos no Black Friday, Black November. Para aquelas mulheres que querem se posicionar com mais clareza, confiança e presença. É para isso que a mentoria supera. É autoconhecimento. Vai trazer posicionamento, vai trazer mais clareza e confiança no que você deseja. Nós sempre teremos uma abertura com reflexão provocadora. E se isso? Como é que você lidaria? Como que você faz? Traz a sua história. O conteúdo ele é prático e direto. Exercícios de desbloqueio ou construção. O exercício da linha do tempo, por exemplo, ele é um exercício de construção. O espaço de fala e a comunidade é segura. Não vai entrar ninguém. É só quem estiver naquele grupo. E a ação para aplicar naquela semana. Semana a semana terá uma ação. O que vai ter de bônus para quem fechar até o dia 15 de novembro? Eu vou trazer um HMI. O HMI é uma análise comportamental. Eu vou dar um laudo depois, com mais uma sessão. Então, tem uma sessão primeira para cada uma, 6 sessões em grupo e mais uma sessão individualizada, trazendo o laudo do HMI. O HMI, ele faz uma análise comportamental. O que é isso? São 143 páginas de análise, mas ele traz da forma como você se sente mais confortável fazendo coisas. Por exemplo, o meu resultado é um que chama ESTJ. São vários resultados e não existe certo ou errado. Cada um é um. O que significa? O E, ele é análogo ao I. Algumas pessoas são E, algumas pessoas são I. Inadvertidamente, algumas pessoas falam assim, porque você é extrovertida, você é introvertida. Não é bem assim. O E significa que eu fico mais confortável com estímulos externos para agir. E o I significa que aquela pessoa fica mais confortável com estímulos internos para agir. É isso. E vem as porcentagens. Então, é como se eu pegasse a mão direita e a mão esquerda. Eu sou destra, então eu tenho mais conforto para escrever com a mão direita. Não significa que se eu não treinar, eu não vou conseguir com a mão esquerda. Eu vou conseguir, mas não tão bem na mesma velocidade, no mesmo conforto. Por isso que não existe certo ou errado. Mas quando você se conhece em comportamento, isso te ajuda nas suas escolhas pessoais. Como eu me posiciono frente a um desafio. O que é mais confortável para mim? Eu fico ou eu fujo? Para brincar um pouquinho. Então, o HMI, todas vão ganhar uma análise comportamental com alinhamento estratégico pela imagem. Paula, tem como fazer isso? Tem. Pelo estilo pessoal. A gente consegue alinhar a imagem pessoal com comportamento. As turmas são reduzidas, continuam lá embaixo. Aula de liderança feminina e empoderamento com a Ana Lúcia. A Ana Lúcia Meric, ela é a CEO do Suba no Salto, tem livros escritos e fala de liderança feminina e empoderamento feminino, trazendo a questão das finanças também. Vai ser uma aula top. E
Em março, eu vou ter a minha imersão presencial Supera de 2 dias, em que quem estiver no grupo será um presente. A imersão vai se chamar Ouse Ser Você. Imagem, identidade, impacto. Para as mulheres que querem impactar. Lembrando que em dezembro vai ter mais um workshop gratuito, online e ao vivo, de 3 dias. Vão ser dia 16, 17 e 18 de dezembro. Quem ainda não está no grupo VIP, entre no grupo VIP, porque eu dou bônus por lá. Dali a gente consegue fazer uma outra dinâmica e você já vindo entendendo o que vai ser esse segundo workshop. Eu vou falar sobre sua marca é a voz do mundo. Descubra, alinhe, lidere. Então, são as ferramentas da consultoria de imagem. No primeiro dia, estilo pessoal e tipo físico. No segundo dia, visagismo e colorimetria pessoal. E no terceiro dia, HNI, que é a análise comportamental. Nós vamos falar dessas ferramentas e como que você usa essas ferramentas a seu favor. Nós não estamos falando de imagem com propósito? Então, eu vou entregar tudo para que vocês possam, de fato, se vestirem por inteira, se vestirem na sua essência, com quem são, valorizando quem você é. Por que eu trago o HNI? Porque com o HNI você vai se conhecer frente aos desafios. Como que você se comporta com os desafios? Como que você se comporta na sua zona de conforto? Nós vamos mexer um pouquinho nisso aí. Porque a zona de conforto não faz nada, não está gostoso. Tem que colocar um foguinho aí debaixo, né? Para dar uma sapecada e falar, não, vou ter que fazer uma mudança. E qualquer mudança começa com si mesma. Mas vamos nos conhecer? Como você se comporta? Qual é a sua zona de conforto? Você sabendo disso, muita coisa vai ficar mais fácil ao enfrentar desafios. E a imagem é a sua marca, é a sua voz para o mundo. O outro não predetermina você entre 3 e 7 segundos. Então vamos predeterminar bem? Vamos predeterminar naquilo que você de fato quer que ele veja em você? Vamos impactar quando você chega numa sala de reuniões, quando você chega no seu negócio, quando você chega com seus amigos, com seus familiares. Os impactos são diferentes. Mas vamos passar a verdade para o outro? Vamos ser presença para aquelas que têm vários calls, né? Que usa a telinha como sala de visita. Vamos passar aqui essa verdade? Eu sou essa pessoa que você está me vendo? Vamos florescer. Então, vem comigo. Supera. Toda mulher é o que é e o que ela quiser ser. Essa mensagem, essa frase não é minha. Essa frase é da Coco Chanel. E é uma mulher à frente do seu tempo. É uma mulher que eu admiro muito e que, inclusive, tem não é autobiografia, mas tem um filme sobre ela. Parem para ver a força que essa mulher tem, a força que ela teve para viver a sua própria verdade. Coloquei todo mundo aqui para ficar mais fácil. O supera
é você viver a sua própria verdade, a sua própria transformação. Começando de dentro. Quem sou eu? Onde eu estou? Eu não estou no ponto A. Eu posso estar lá no ponto, não sei, R. Mas como que eu vou chegar no meu ponto Z? Pode ser que daqui um ano, dois, esses pontos mudem de novo. E tá tudo bem. Pela minha imagem, como eu quero impactar. Primeiro, vocês. Depois, o outro. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo hoje. É uma alegria imensa, imensa falar um pouquinho sobre essa trajetória, sobre o Supera. Se vocês, alguma de vocês, quiserem fazer alguma pergunta, quiser interagir neste momento, agora é a hora, eu estou à disposição, podemos fazer uma troca. Não sei se teve alguma pergunta. Ah, tem vários boas noites. Isso, Paula, a gente teve um comentário aí da Ana, minha xará, muito Sim, orgulhosa da sua trajetória. Cada Paula, entre aspas, que viveu faz parte da sua história. Foi o que te trouxe aqui. muito obrigada, Ana. E isso é verdadeiro. Eu só estou aqui hoje porque eu tive as minhas histórias, os meus tropeços e também as minhas vitórias. E se eu não soubesse ressignificar os tropeços, os desafios, talvez eu ainda estivesse paralisada naquela imagem que eu mostrei para vocês. Sem crescimento, sem transformação, sem a minha verdade. E é o que eu gostaria que todas vocês vivessem. Bom, muito obrigada. Obrigada a todas. Essa palestra, seja a sua melhor versão, ela vai ficar no YouTube. Eu aviso vocês. Quem ainda não estiver no grupo VIP, entrem para que tenham acessos exclusivos, né? Que outras pessoas não terão. Espero vocês no workshop em dezembro. Vai ser mais prático. Nós vamos falar da imagem, das ferramentas, de como que você vê seu físico, como você descobre seu estilo, o porquê que a colorimetria é importante. A colorimetria, as cores, elas são importantes porque elas impactam. Pensem numa cor que você não fica bem. Eu, por exemplo, não fico bem de laranja. Por que que eu não fico bem? Porque eu fico toda laranjada. Não é só a roupa, é o rosto, é a pele, o cabelo, tudo fica numa cor só. Então precisa ter um contraste. Quando a gente descobre essa colorimetria, isso também faz parte da nossa imagem de como o outro nos vê. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada a todos e uma boa noite.